E aí, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma das plataformas de IA mais poderosas do mundo. Vamos entender direitinho como a Amazon garante que as ferramentas de inteligência artificial generativa lá no Bedrock sejam usadas de um jeito seguro e, claro, responsável. Então, a grande pergunta é essa, né? Com tanto poder na mão de quem desenvolve, como é que se evita que isso seja usado para fins ruins ou até maliciosos? É um equilíbrio bem delicado entre deixar a inovação rolar e garantir a segurança de todo mundo. E é justamente por isso que a gente precisa falar sobre mecanismos de proteção. Não tem jeito. Ferramentas superpoderosas exigem medidas de segurança na mesma altura. A AWS deixa muito claro que tem um compromisso sério com o uso responsável da IA. E é sobre esses mecanismos que a gente vai conversar agora. E a solução para isso, de forma geral, está numa palavra: automação. Pensa só, com milhões de requisições acontecendo o tempo todo, seria impossível ter gente moderando tudo. Por isso, o Bedrock usa um sistema 100% automatizado para ficar de olho em possíveis violações das políticas de uso. Beleza, então vamos ao que interessa. Como é que esse guardião automatizado funciona na prática? O que acontece ali, por trás das cortinas, toda vez que alguém faz um pedido para os modelos de IA? E olha, esse slide aqui destaca um ponto que é fundamental: privacidade. Essa citação da própria Amazon garante que todo o processo é feito por máquinas. Nenhuma pessoa vai ler o que foi enviado para o modelo ou o que ele respondeu. Isso é uma garantia essencial para empresas que precisam proteger dados sensíveis e segredos comerciais, né? Bom, o sistema trabalha em três frentes principais. Primeiro, ele categoriza o conteúdo para ver se tem algo prejudicial em tempo real. Segundo, ele fica de olho em padrões de uso para pegar comportamentos suspeitos ao longo do tempo. E terceiro, e um dos mais importantes, ele tem um sistema totalmente focado em detectar material de abuso sexual infantil, o tal do CSM. Para a gente entender o primeiro passo, a gente precisa saber o que é um classificador. Pensa nele como um cérebro digital, que foi treinado para ler um texto ou analisar uma imagem e dizer, por exemplo, isso aqui parece ser discurso de ódio com 95% de certeza. Ou então, isso parece incitar violência, tem 88% de confiança. É a peça central da categorização. O mais interessante aqui é que esse sistema é super abrangente. Os classificadores não ficam de olho só nos modelos da própria Amazon, os Titan. Eles também monitoram os modelos de outras empresas que estão disponíveis lá na plataforma. E mais, mesmo que um cliente personalize o modelo, o que a gente chama de fine tuning, ele continua passando por essa verificação. Isso cria uma camada de segurança que vale para todo mundo. Mas o sistema é mais esperto. Ele não olha só para uma única requisição isolada. Ele também busca padrões. Ele quer saber de comportamentos que se repetem e que podem ser um sinal de alguma violação. E aqui, de novo, a privacidade é lei. Só as métricas anônimas, ou seja, os números e não o conteúdo em si, é que podem ser compartilhadas. O texto ou as imagens que foram enviadas continuam totalmente privados. Agora a gente vai entrar num assunto extremamente sério. A plataforma tem uma política de tolerância zero quando o assunto é material de abuso sexual infantil, e o sistema de detecção para isso é super específico e rigoroso. Funciona assim: toda e qualquer imagem enviada para os modelos no Bedrock passa por essa varredura automática. O sistema usa tecnologias como o hash matching, que é tipo uma impressão digital única para cada imagem. Se a digital de uma imagem que foi enviada bate com a de um material de abuso já conhecido, o sistema pega na hora. E, além disso, ele também usa classificadores treinados especialmente para reconhecer esse tipo de coisa. E a resposta é imediata. Não tem conversa. Se o sistema detecta algo que parece ser CSAM, a requisição é bloqueada ali, na hora. A pessoa recebe uma mensagem de erro e o conteúdo nem chega a ser processado pelo modelo de IA. Fim de papo. E a ação não para no bloqueio. A Amazon pode e deve fazer uma denúncia para organizações como o NCMEC, que é o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Isso mostra a seriedade com que a plataforma trata essa questão, cumprindo suas obrigações legais e éticas. Ok, a gente já entendeu como o sistema detecta os problemas. Mas e aí? O que acontece quando uma violação é de fato identificada? Vamos ver quais são as consequências para quem não segue as regras do jogo.
O processo é bem claro e escalonado. Primeiro, o sistema automático sinaliza que pode ter uma violação. Aí a equipe da AWS entra em contato com a pessoa ou empresa para pedir mais informações, para entender como a ferramenta está sendo usada. Se não tiver uma resposta que faça sentido, ou se o uso não for corrigido, o passo final é bem direto. O acesso ao Amazon Bedrock pode ser suspenso. E tem mais. As consequências podem ir além da suspensão e chegar até no bolso. Por exemplo, se alguém tenta fazer um fine-tuning, que é quando se especializa um modelo de IA com dados próprios, e esses dados violam as políticas, o trabalho simplesmente vai falhar. E como a gente vê aqui, o custo desse trabalho que deu errado ainda pode ser cobrado. É um jeito de desincentivar financeiramente o mau uso. No fim das contas, o ponto central é esse. A Amazon dá as ferramentas e as proteções automáticas, mas a responsabilidade final pelo conteúdo que é gerado e pelos dados que são usados é de quem está usando a plataforma. É um modelo de responsabilidade compartilhada, que é o que mantém todo o ecossistema seguro. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Hoje, a gente vê um sistema bem robusto e todo automatizado. Mas conforme a IA fica cada vez mais complexa e mais presente no nosso dia a dia, como é que essa balança entre segurança e liberdade para inovar vai se ajustar? Essa, com certeza, é a grande questão que vai definir o futuro da IA responsável. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.